Bom, e a partir de agora, como será a tramitação da PEC no Congresso Nacional? Temos um convidado para falar sobre isso. Nosso entrevistado é o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Senador, desculpa, uma boa noite à Jovem Pan. Perfeito, senador Carlos Portinho, agora sim. Muito bom estar aqui com vocês. Eu escutei até os comentários. Por favor, fique à vontade. Momento de reflexão, realmente, porque é uma mudança. Mas me parece uma mudança absolutamente positiva. Todas as manifestações que eu recebi aqui da população, inclusive a opinião pública, essa mobilização ajudou a aprovar a minha emenda do senador Girão, que justamente, também aí concordo, achava muito exagerado estender de 8 para 10 anos o mandato de senador. 10 anos é muito, 8 é bastante também, e 5 é suficiente, pela razão primeira que foi dita, né? A alternância do poder. É muito importante que o eleitor ele tenha, com alguma brevidade, que se manifestar sobre, inclusive, a atuação do seu parlamentar, daquele que ele votou, ou para substituí-lo por outro. Imagina ficar 10 anos com o senador, como infelizmente acontece na política, a pessoa promete uma coisa, na hora que senta na cadeira faz outra, ou muda o seu viés, ou muda de partido e muda as suas relações, e o eleitor fica chateado com isso, naturalmente, não foi para essa pessoa que se transformou que ele votou, e ele ficar 10 anos para esperar para ele poder escrutinar, né, o parlamentar seria demais. E a alternância de poder é o princípio da democracia. Hoje a discussão na CCJ foi justamente se isso é só por uma questão da democracia, dos chefes executivos. Não, isso é para o eleitor. Ele é o destinatário, ele é o responsável, o titular, o protagonista, o voto é dele. E ele tem que ter, de uma forma breve, né, que se manifestar alternando, garantindo a alternância do poder. Com relação ao comparecimento do eleitor, bom, os números já mostram que o eleitor, de 2 em 2 anos, está um pouco cansado, e os votos nulos, as ausências, é a realidade hoje. Então, eu acho que é o contrário, a gente ter ciclos de 5 anos, de políticas públicas mais longevas de 5 anos, os próprios parlamentares, muitas vezes, nos 2 primeiros anos, um deputado de 4 anos, ele tem um desempenho fantástico, nos 2 últimos ele já começa a pensar na eleição. A imprensa hoje já fala das eleições de 2026, já é pauta dela, não é do eleitor, é dos políticos e da imprensa. E aí, de 2 em 2 anos, o processo eleitoral, eu acho que traz um prejuízo muito grande para as políticas públicas, para a estabilidade, inclusive, do país, e eu acho muito bom, não só a unificação. Isso é uma convergência, quero deixar claro, de todos aqui no Senado, me parece, não vi um senador falando contra, e uma convergência com relação ao fim da eleição. A gente viu os dados da última eleição, cerca de 80 e poucos % dos municípios reelegeram os seus prefeitos, ou seja, a máquina trabalhou para esses prefeitos se perpetuarem por mais um mandato, né? É lógico, quando você tem um outro candidato, a transferência de voto não é imediata e permite, exatamente o que foi dito, a renovação política. Eu sou fruto dessa renovação política e acho que faz bem para o Senado, para a Câmara dos Deputados. A expectativa é que seja colocado em pauta já na próxima semana. Não conheço um senador que seja contra o fim da reeleição, né? Ou seja, todos concordam com o fim da reeleição, todos concordam com a unificação, e o ponto de divergência era justamente um mandato. Para você unificar do senador, né, o mandato do senador, ou você teria que estender 10 anos, ou você teria que reduzir 5. Consegui, junto ao senador Girão, com outros colegas, sensibilizar o relator para que fosse reduzido. E o que eu tenho de repercussão aqui é muito positivo. A população ela quer participar e quer participar de 5 em 5 anos, pelo menos todos concordaram. A gente reduziu de 8 atuais para 5. Senador, pergunta agora de Cristiano Vilela. Senador, boa noite. Senador, com relação à unificação dos calendários, na avaliação do senhor, a gente não pode acabar tendo o problema talvez agravado no sentido de que a sociedade fique muito envolvida no fla-flu das principais eleições para o executivo, como, por exemplo, uma eleição Lula e Bolsonaro, eleições que acabam ganhando realmente uma força muito grande
e acabar deixando de lado aquelas disputas que são bastante relevantes, como as disputas para o legislativo, disputa para vereador no âmbito local, enfim. Esse grande volume de eleições numa só não pode acabar, de alguma forma, fazendo com que esse vínculo entre eleitores e eleitos acabe ficando um pouco mais solto? Desculpa discordar, são pontos de vista, né? A gente não pode adivinhar, mas o que eu imagino é que é ao contrário, né? Hoje, a polarização que a gente viveu e ainda vive, e certamente vai estar presente nas próximas eleições, também chamou muita gente para o debate político. Eu, quando era garoto, diziam que as pessoas não queriam votar, mas também não queriam participar do debate. O que a gente vê hoje é ao contrário, um exercício de política, de democracia por isso. E eu acho que quando você tem eleições unificadas, lógico, a cabeça, digamos assim, da chapa, que será o candidato a presidente, ela vai puxar um alinhamento de todos os outros candidatos daquela chapa. E aí você vai ter ciclos políticos. E o eleitor podendo, a cada 5 anos, dizer: esse ciclo foi favorável, vou reeleger, ou vou votar, no caso dos parlamentares, ou vou eleger aquele que foi indicado porque esse ciclo deu certo. Não deu certo, teve 5 anos para maturar, para desenvolver políticas públicas, sem estar premido por eleições. Além do mais, não podemos deixar de falar, o custo, que a eleição é cara, como dizem, a democracia é cara. O custo deve reduzir, porque você está concentrando de 5 anos todo aquele aparato que é necessário, aquele gasto de dinheiro público para as eleições. Eu vejo de forma muito otimista, eu acho que foi uma grande guinada, talvez um dos projetos mais importantes que nós votamos, justamente porque traz uma alteração profunda e que me parece simpática à população, inclusive cortando aqui o Senado na carne, né? Não vai valer na próxima eleição, mas já vai até 2034, certamente a gente já vai ter unificado as eleições e vão ter mandatos, por exemplo, como a minha emenda aprovada hoje por acordo com o relator e com todos, de 5 anos de mandato para um senador. Acho positivo isso, uma boa experiência. A Constituição ela é recente, ela é de 88. A gente vai vivendo, né, os momentos e vai avaliando e ajustando aquilo que possa ser aperfeiçoado. Me parece que a população, a sociedade sai ganhando por ter cortado na carne o Senado e eu espero que, por isso, a Câmara aprove. Eles estão elevando o mandato do parlamentar da Câmara, do deputado, por mais um ano, de 4 para 5, né? E eu acho que o problema maior estaria na aprovação aqui. Conseguimos hoje por acordo. Então, no plenário, sim, acredito que teremos a mesma vitória. Senador Portinho, pergunta de Nelson Kobayashi. Senador, boa noite, é um prazer falar contigo. O senhor disse que estava acompanhando os comentários aí, então o senhor também ouviu sobre o clima para aprovação ou não desse projeto no Congresso como um todo, não só no Senado, né? O senhor tem dito que aí no Senado parece haver já uma grande convergência, mas imagino que na Câmara haja um pouco mais de resistência, até porque os senadores representantes dos estados que têm essa capilaridade a nível estadual, mas os deputados federais têm muito mais ligação com as suas bases regionais e, por consequência, com os municípios teria ali, eu imagino, alguma dificuldade em levar isso adiante. E essa era uma bandeira do senador Rodrigo Pacheco, que não conseguiu levar adiante, imagino também que por falta de viabilidade política. Como é que o senhor vê o clima no Congresso como um todo, inclusive na Câmara dos Deputados, para que esse projeto seja levado adiante, seja pautado, seja votado e seja aprovado segundo aí a intenção dos senhores senadores? Sim, esse projeto ele nasce pelo senador Cajuru, que é autor da emenda constitucional, na gestão do presidente Pacheco. Me parece muito mais uma questão pessoal dele, talvez um enfraquecimento por conta de alguns desgastes que teve no Senado. Talvez ele não tenha conseguido ir adiante. O presidente Davi, com maior habilidade, foi um tema no Colégio de Líderes que foi muito fácil de se tratar para que avançasse na CCJ. Como eu disse, houve pouca divergência. A divergência que houve, a gente superou hoje, que era com relação ao mandato de senador, e eu acho que para o bem, reduzindo os atuais 8 para 5 e unificando as eleições. Na Câmara dos Deputados, eles têm aí uma vantagem, porque aumenta-se o mandato do deputado, né? O que a gente fez aqui, cortando, para poder igualar, seria necessário aumentar em mais um ano o mandato, então de 4 para 5. Eu acho que isso é um benefício
pode-se pensar dessa maneira. Não vejo nenhum prejuízo ao eleitor nisso, porque ele vai decidir lá na frente, não está impactando nenhum mandato agora, nem nas próximas eleições, que fique claro, de 2026. Então, e com relação às suas bases, é como eu disse, eu tenho visto aqui nas minhas redes sociais, em mensagens aqui que eu tenho recebido no gabinete, inclusive, muitos eleitores falando que não acreditava que seria possível aprovar esse projeto, não só com relação à reeleição, ao fim da reeleição, com a unificação, mas principalmente a parte que foi a mais debatida com a minha emenda do mandato dos senadores. E nós conseguimos, no diálogo, né, em acordo no final das contas. Então, eu acredito que passando no Senado, essa matéria deve passar, imagino, com alguma facilidade na Câmara. A Câmara sempre surpreende, posso estar enganado, mas é uma sensibilidade, uma expectativa. Senador, só para a gente fechar e mudando rapidamente de assunto, a gente recebeu a informação de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode ler o requerimento da CPMI do INSS já na semana que vem, terça-feira, dia 27. O senhor tem essa informação? Isso vai ser realmente feito? Não tem como o governo tentar evitar essa CPMI? Eu acredito que a CPMI é inevitável, né? O governo resistiu até onde pôde, mas é um escândalo que afeta diretamente o atual governo, né? Tem pessoas que foram lesadas e que precisam rapidamente ser reparadas, até a forma de reparação, né? O governo está demorando em dar a resposta, que não será fácil. Meu receio é que haja mais roubo na devolução, né? Vai ter gente morta aí que pegou empréstimo que não deveria e que já tinha morrido e que é capaz de receber de volta de novo. O governo roubar 2 vezes. Mas, deixando isso de lado, eu acho que é inevitável. Acho que já alcançamos o clímax. Aqui no Senado são 40 assinaturas até ontem. Pode ser que hoje a gente tenha tido ainda continuamos aqui na coleta, podemos estar chegando a 41, já tem até a maioria aqui do próprio Senado. O governo, a base aqui do Senado já percebeu, né? E agora é uma conversa com o presidente Davi. Na próxima sessão do Congresso, a expectativa é que esta CPMI seja instalada, lida e instalada. Vou saber amanhã temos reunião de líderes, podemos saber com mais precisão. A questão maior, na verdade, não é se ela vai ser lida ou instalada, me parece, mas é quando será a próxima sessão do Congresso. Dizem, em princípio, na semana que vem, mas eu não vi nenhum movimento das lideranças do governo para buscar a fazer algum acordo sobre derrubada ou manutenção de vetos, o que é muito comum, né, nessa semana que antecede a reunião do Congresso. Então, a surpresa que pode acontecer, na verdade, na minha opinião, é isso ser adiado para o mês de junho, a reunião do Congresso Nacional. A minha expectativa com relação à abertura da CPMI, eu acho que é absolutamente inevitável e o Brasil clama por isso. Perfeito. Senador Carlos Portinho, do PL do Rio, como sempre, obrigado pela sua gentileza. Volto sempre. Um abraço. Muito obrigado.